Vamos para a palavra dessa noite. Pega minha Bíblia para mim, Samuel, por favor. E eu quero ministrar algo que Deus colocou no meu coração para vocês. Queridos, muita atenção agora. Eu já dei os anúncios. E eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. Na verdade, ontem a Alexa, ela ministrou praticamente tudo o que eu vou falar hoje. Eu só vi que, quando ela dizia que estava com dificuldade na dicção, na verdade não era dificuldade, era uma guerra espiritual. Uma batalha espiritual ferronha. Ministrou coisas muito importantes, preciosas. O tema foi muito bom. Muito bom. Embora foi a primeira vez que eu vi ela com dificuldade realmente para desenvolver um sermão, mas deu para pegar muita coisa. Falando dessa área de sermos dirigidos, de não nos deixarmos ser dirigidos pela raiva, pela ira. Agora vem essa temática dessa semana e eu preciso da sua atenção. Eu vou orar com você agora, porque eu vou falar de coisas, primeiro, que vai chocar você. De primeira mão, isso vai trazer um choque na sua vida. Por isso que você não pode deixar sua mente devagar. E o assunto que eu vou falar agora é um assunto de extrema importância espiritual, como começou ontem. E é tão de Deus que se segue hoje. Pode desligar esses aqui? Eu prefiro ficar com calor. Vê uma hora com o Falcone e Roberto. Se bendito esse ventilador, desliga ele. Porque tem um aqui que ele cisma de gritar quando venta. E eu prefiro ficar aqui passando calor do que com esse barulho na cabeça. Ainda não dá para colocar ar-condicionado, mas vai ser assim. E eu amo calor. Amo demais calor, queridos. Gosto de calor. De Pirassununga. Então não tenho problema nenhum em suar. Então esse assunto é muito importante. Preste atenção, por favor. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho um temor tremendo no meu coração das coisas que eu vou falar agora com o seu povo. Na verdade, eu fiquei muito preocupado quando meditava nessas coisas. Mas é necessário ensinar os seus filhos. É necessário falar dessa ação do inimigo. Ontem foi começado a falar aqui pela Alexa, e talvez muitos não entendiam, quando ela disse que orando vinha a presença do diabo no quarto, a presença do diabo na sua casa, coisa que eu já passei tantas vezes na minha vida, incontáveis vezes e passo. Mas hoje nos dê graça para continuarmos falando desse assunto, porque o Senhor tem muito a ensinar a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. O homem e os porcos, tema dessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. E nós vamos ler aqui alguns versículos. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei na minha vida. Na verdade, eu nunca imaginei o que eu vou falar. Por isso eu creio que eu estou debaixo de revelação da parte de Deus. Para falar o que eu vou falar nessa noite com vocês. Marcos capítulo 5. É tão sério, o celular nunca travou, hoje ele travou. Marcos 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou precisar que vocês coloquem na tela os... Versículo 1. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, tradução NVI. Quando Jesus desembarcou, olha na tela, repita comigo, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Por favor,
é muito importante isso ficar na sua cabeça. O homem veio ao seu encontro. Ele veio ao encontro de Jesus. O demônio veio ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas das vezes ele havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente, forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele. Mais uma vez, corre para ele, não dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Tinha dito já. Já tinha dito: sai desse homem. Olha lá, presta atenção nisso. O demônio falou depois que Jesus mandou sair. Então ele não saiu de cara. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Legião era o nome dado a 2.000 soldados romanos. O demônio, a legião romana colocava muito medo e opressão nas pessoas. Aquele exército subjugou Israel durante muito tempo. E aquele demônio, ele diz: olha, nós somos muitos, porque ele se identifica como mais de 2.000 demônios em um ser humano, em uma pessoa. Mais de 2.000 espíritos se ocupando uma pessoa. Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A maioria, de cerca de 2.000 porcos, atirou o precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e os campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Só aí por enquanto. Me dê sua atenção, mais uma vez estou pedindo, devido à importância desse tema. A palavra demônio no grego, eu já falei da origem no hebraico, mensageiros, mas eu quero falar, porque essa palavra demônio, queridos, ela não tinha na sua etimologia é a raiz da palavra. Por exemplo, o dicionário etimológico é diferente do nosso dicionário português. O dicionário etimológico, ele trabalha aonde surgiu as palavras, aonde se deu origem às palavras. Por exemplo, a palavra caráter, ela é montada, ela nasce num baile de máscaras, onde as pessoas usavam máscaras de ceras, colocavam aquela madeira com as máscaras, e o pessoal falava: agora todo mundo há caráter. Então era hora de tirar a máscara e ficar com o rosto visível. Então, essa palavra, a palavra caráter se origina daí, de um baile no horário de tirar as máscaras. A palavra demônio, no grego, significa gênio forte ou gênio bom. Gênio de pessoa geniosa. Pessoa que tem um gênio muito forte, o gênio muito maleável, muito tranquilo,
vem das ações da personalidade da pessoa. Também essa palavra tem origem numa pessoa inteligente. Então, no grego, a palavra demônio, ela nem sempre teve uma conotação mal. O cristianismo, junto com o judaísmo e o islamismo, pegaram essa palavra e colocaram ela para aplicar o caráter ruim, a ação dos demônios, a ação ruim dos demônios nas pessoas. Hoje sim essa palavra tem uma conotação. Mas muitas das vezes quando você vai ao candomblé, na umbanda, na quimbanda, eles chamam os demônios de espíritos de luz. Até no espiritismo dizem que até 8 horas tem alguns espíritos bons. Depois vem alguns espíritos baixos, alguns espíritos ruins. Então, na sua origem, a palavra demônio, ela tem origem de gênio. Gênio forte, pessoa geniosa. Falando das características, é uma reunião das características da personalidade de alguém. Tinha um gênio difícil, irascibilidade, aqui juntou as duas palavras ali. Facilidade para se irritar ou se enraivecer com facilidade. Então, quando a gente fala que a pessoa é uma pessoa muito estourada, uma pessoa de difícil acesso, uma pessoa irada, uma pessoa colérica, explosiva, nós falamos que ela é o quê? Um demônio. Chamamos de demônio. Damos características a essa pessoa de um demônio. Quando nós vemos um psicopata, um estrupador, um cara que mata mulheres, chamamos de demônio. O Hitler de um demônio, o Nero de um demônio. Damos a essas pessoas malignas, como um Lázaro da vida, chamamos essas pessoas de demônios. Então, a palavra demônio, no seu original, ela fala da personalidade de uma pessoa geniosa, iracunda, uma pessoa irada, uma pessoa cuja personalidade esboça males. Temos uma introdução para isso. Porém, temos o costume de denominar uma pessoa com um gênio ruim como demônio. Nessa situação do endemoniado de Gadareno, podemos ver algumas mudanças sociais em sua vida que demonstram características de possessão demoníaca no gênio humano ou na personalidade de uma pessoa. Olha só, eu listei 6 características na personalidade de uma pessoa que tem ação demoníaca. Pode passar isso aí, por favor? Olha lá. Nós vamos ver que o demoniado de Gadareno, a Bíblia diz que ele foi viver nos sepulcros. Observe que você vai ver que uma pessoa que vive sob possessão de demônios, ela costuma ter um canto isolado. Ela não consegue viver socialmente, ela é marginalizada. Você vai ver que aquelas pessoas que saem da casa e vivem na Cracolândia, pessoas que se isolam no meio do mato, pessoas que gostam de estar no cemitério. Eu conheci uma moça que ela falava que ela de repente dava na cabeça dela de ir para o cemitério. E de ficar no cemitério. Eu não estou falando de alguém que tem um parente enterrado lá, porque isso é comum acontecer, alguém vê o seu parente, desabafar. Eu não quero nem descriminalizar isso, eu já dei um testemunho sobre isso, mas eu estou falando de pessoas que sentem de repente de ir para a porta do cemitério, ou de ir para o cemitério. Aquela moça falou comigo, olha, eu não sei, mas de vez em quando eu sou levada para o cemitério. Então, uma das características de uma pessoa possessa de demônio é o isolamento social. A Bíblia diz que ele vivia nos sepulcros, vivia nos morros, e ele tinha família, nós vamos ver daqui a pouco, ele tinha família, mas ele havia se isolado da sua casa, porque uma pessoa quando ela começa a ficar endemoniada, ela não, você vai ver as características, olha lá, ausentar-se da família. Por que ausentar da família? Porque a família, queridos, ela não concorda com o desvio de conduta e de caráter, com bebidas em excesso, com drogas em excesso, com o desvaneio de caráter. Então a família começa a criticar, a família começa a apontar situações. Então logo a pessoa não consegue ficar no lar. Ela não consegue, porque ela quer, o demônio quer levar ela a viver aquela vida solta, sem compromisso, longe de qualquer controle.
ela se torna uma pessoa inacessível. O texto diz que ninguém poderia se aproximar daquele homem. Ninguém podia chegar perto dele. Era uma pessoa que andava nu. Era uma pessoa enraivosa, irada, transtornada. Então se torna uma pessoa inacessível, de difícil acesso, sem domínio. O texto diz que ninguém poderia prendê-lo. Ninguém, irmãos, pensa numa coisa ruim, é uma pessoa que não está sobre uma autoridade de um patrão, uma autoridade familiar, um contexto onde ela é subordinada à esposa, ao trabalho do lar, ao compromisso com os filhos. Ele não tinha nenhum domínio. O texto diz que ninguém exercia um comportamento de alguém endemoniado. É uma pessoa que não consegue parar no emprego, porque ele não consegue obedecer a um patrão, não consegue sujeitar um patrão. É uma pessoa que quer sair logo de casa, porque não aceita a autoridade dos pais. São ações diabólicas. Pessoas que se irritam com o domínio, acham que o domínio do pai e da mãe é coisa ruim. Então ele começa a se incomodar, ele começa a querer essa liberdade. Isso são evidências de possessão demoníaca. Automutilação, a Bíblia diz que aquele cara pegava as pedras e se machucava. Você consegue imaginar? Ele se cortava com as pedras. Alexa deu testemunho de como ela se cortava. Você acha normal uma pessoa pegar uma gilete ou uma faca e ficar retalhando o próprio corpo? Não é. O texto diz que ele se automutilava com pedras. Se autocortava. E ele era incomunicável. Não tinha comunicação. Ele gritava, ele só gritava. Já viu aquela pessoa que você não consegue dialogar com ela? Não tem conversa, ela só grita, ela é revoltada, ela é irada, ela é nervosa, ela é inacessível, incomunicável. Ela, queridos, ela tem dificuldade de acesso, são ações demoníacas, diabólicas. Tudo na personalidade. Tudo que esse cara não era, ele foi se tornando. Porque o diabo, ele vai tomando a personalidade da pessoa, o gênio da pessoa, ele vai incorporando. Eu já fui de lugares que às vezes alguém falava, aí o cara ali é fera, ele bate em 10 pessoas. A gente acha isso normal. Que isso é uma coisa normal, não é. O texto diz que ninguém prendia esse homem, colocava ele atrás de grade, ele abria as grades. Ele rebentava a corrente. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Uma situação dessa? Então nós vamos ver que Satanás, ele começa a formar traços de personalidade antissociais, de difícil acesso. Tira esse cara da família, porque a família é uma célula formadora de caráter. Então ele isola. O diabo, ele tem que tirar a pessoa do lar. Então a pessoa começa a ficar enraivada, rebelde, contra a autoridade de pessoas, não aceita a conversa com a esposa, com a mãe, com os irmãos. Então ele busca isolamento, porque ele quer um lugar sossegado, ele quer um lugar isolado. Ele não consegue parar no trabalho, porque no trabalho ele também tem que estar sob domínio. Ele não consegue parar em lugares onde ele tem que se sujeitar a ordenanças. O demônio, ele precisa que essa pessoa fique longe de qualquer domínio de autoridade. E a automutilação, que eu já disse, que a gente acha que é uma coisa normal, mas é demoníaco, tem origem em Satanás. E ser uma pessoa de difícil comunicação. Porque tem pessoas que você não consegue dialogar com ela, não consegue mostrar. O meu pai e a minha irmã, pelo amor de Deus, eu vivia dizendo, você é pai e filho. Meu pai não conseguia perdoar a minha irmã, porque minha irmã entrou com inventário na justiça, meu pai era casado. Minha mãe era amante dele, então meu pai não tinha direito em nada. Meu pai vivia irado com a minha irmã, nervoso, tomado de raiva, de ódio, falando em matar a própria filha com ódio mortal. Morreram sem se conversar, sem se falar. Morreram se pegando. Ele morreu assim. Mesmo eu falando, você é pai. Fui numa audiência que ele entrou contra nós, filhos, mentindo. Na audiência eu falei com ele, que exemplo você está me dando na frente desse juiz. Até aqui eu tinha você como um padrão de caráter, mas você está mentindo na frente do juiz para ter um bem. Que arrependimento eu tenho de nós termos vendido essa casa. Eu já te falei que se você quiser esse dinheiro eu te devolvo, para não te ver aqui na frente do juiz mentindo, cara. Mentindo, com um advogado mentiroso.
Então nós vamos olhar esses comportamentos na personalidade da pessoa. Começa assim. Esse cara ele não ficou possesso de uma hora para outra, ele ficou possesso no seu lar. Primeiro não aceitando quando a esposa falava o que ela tinha direito de falar. Primeiro não aceitando o que o patrão falava no trabalho. O patrão dizia, não é dessa forma, faz desse jeito. Então esse cara, ele foi dando liberdade, foi dando concessões, até que o diabo tomou completamente a sua personalidade. A mulher dele, quando ia falar, ele começou dando uns gritos dentro de casa. Não é normal uma pessoa ficar gritando, gritando, gritando. Isso não é normal. Uma pessoa que vive aos gritos. Uma pessoa que você não consegue conversar com ela, não consegue orientar ela, não consegue aconselhar ela. E aí entra a questão da dificuldade de comunicação. O diabo toma a mente da pessoa de um jeito que você não consegue mais falar com ela, orientar ela. São traços desse endemoniado gadareno, mas que nós podemos trazer para o nosso contexto social. Não estou fazendo apologia ao diabo, mas eu preciso falar um pouco do nosso inimigo nessa noite. Satanás tomou a personalidade deste homem e o tornou um ser marginalizado, antissocial, de gênio insuportável. Agora, é muito importante o que eu vou dizer para vocês. Preste atenção nisso. Muitas pessoas se frustram com o que eu vou dizer aqui agora. Eu já me frustrei, já vi obreiros frustrados, mas você precisa aprender algo pelo amor de Deus. Aqui está o cerne da mensagem nessa noite. O mundo pentecostal, durante muito tempo, nos ensinou que um crente cheio do Espírito Santo, aonde ele passa, o demônio precisa manifestar. Se alguém encostar no carro dele, o demônio precisa cair. Algumas experiências que até aconteceram. É por isso que eu não gosto de pregar experiência. Eu tive muita experiência com Deus. Mas vocês não vivem me ver contando que eu já fui arrebatado, dos demônios que eu já expulsei. Às vezes conversando com alguém, das vezes que eu escutei Deus falar, porque é pessoal. Foi coisa para mim no momento do demônio que eu vi, o Zé Pilintra que eu vi dentro do meu quarto em pé, que veio possuir o meu corpo. Tantas coisas que se eu começasse a falar aqui, mas eu não fui chamado para contar as minhas experiências. Eu sou chamado para pregar a palavra de Deus. As experiências servem para a pessoa, para edificar a minha fé em um determinado momento. Eu não estou aqui para falar de mim. Deus me permite uma vez ou outra, dentro da pregação, contar algo. Mas eu quero que você entenda que houve um misticismo dentro do Evangelho, que o diabo, ele não pode se aproximar de um cristão cheio de Deus. Ele não pode entrar na casa de um cristão. Ele não pode entrar na igreja. Se o diabo entrar na igreja, alguma coisa está errado. Irmãos, eu quero falar uma coisa com você. Você já encontrou e encontra o diabo mais vezes do que você imaginou na sua vida. Eu vou repetir isso. Você já teve tantos encontros e ainda encontra Satanás, demônios, mais vezes do que você pode imaginar na sua vida. Eu quero te dizer que é uma coisa quase comum para o cristão. Quase comum na vida de quem serve a Cristo. É onde nós vamos ver isso. Primeiro eu quero que você entenda uma coisa. Foi ensinado pelo meio pentecostal que o diabo tem que correr do crente. Que o que é normal é que alguém endemoniado não consiga olhar para o rosto do crente. Isso é mentira. O diabo não corre do crente. A Bíblia nunca ensinou isso. Me mostra, pelo amor de Deus, pegue a sua Bíblia
E me mostre onde está escrito que ele corre do crente. Me mostre uma passagem. Uma só vez, por favor. Eu te desafio. Olha o que o texto diz. O texto vai nos dizer que quando Jesus desce do barco, o demônio não foge. Ele vai ao encontro de Jesus. Marcos 5:2. Olha o que está escrito. Quando Jesus desembarcou, o homem com espírito imundo veio dos sepulcros. Olha lá. Lhe saiu logo ao seu encontro. Era então para os demônios que estavam lá no monte dizer, vamos correr. Jesus está chegando aí, vamos sair correndo. Não. Eles foram ao encontro. A primeira coisa que eu quero que você tire da sua cabeça é que o demônio corre do crente. É que o espírito maligno foge do cristão. Isso é uma mentira. A Bíblia não ensina isso jamais. Que o diabo não entra na casa do cristão. O livro de Jó é um livro antes da lei. E a Bíblia diz, e vindo os filhos de Deus, os anjos se apresentarem a Deus, veio também Satanás na presença de Deus. E Deus pergunta de onde vem, ele veio de rodear a terra e passear por ela. Tem observado meu servo Jó? Ele diz, tenho. Tenho olhado ele muito bem. Eu quero te dizer que o diabo não corre de cristão. Pelo contrário, ele vai ao encontro de um cristão. Aonde estiver um cristão buscando a Deus e se dedicando a Deus e realizando a obra de Deus, fique preparado, porque ele quer ir ao seu encontro. Ou ele vai ir ao seu encontro. Ele não corre. A Bíblia não ensina que ele corre nunca. Pelo contrário. Olhem para mim. Vai cair criança e vocês hoje não aprendem o que tem que aprender. Vocês têm 1h30 de culto e conseguem se distrair na igreja. Vai acontecer isso. Vai cair criança, pode entrar alguém gritando. Lá em Atibaia uma mulher entrava bêbada, deitava em cima do altar. Na hora do culto ficava rolando, eu tinha que dizer para os irmãos, olhem para mim. Por isso que manifesta demônio no meio da igreja. Porque quer distrair você da palavra. Por isso você fica com vontade de mexer nesse celular. Presta atenção. Falei que o assunto é sério. Por isso você vê crente oprimido na igreja. Oprimido. Com dificuldade. Porque não dá atenção a um assunto desse. O que o diabo quer é que a sua mente fique divagando agora. Para você não aprender o que tem que aprender. Aliás, para te dizer, ele está aqui no nosso meio. E eu quero que ele saia daqui hoje ou saia daqui uns dias. Mas para isso você precisa ficar atento, senão você será uma porta de entrada dele nesse lugar. Então pare de olhar para o lado. Você tem 1h30, você tem o dia inteiro para olhar para a criança caindo, vai ver vídeo na internet. Mas quando chegar na igreja, coloca a tua atenção no seu altar. Porque quando você chega em casa, você não perde o Apocalipse. Você não perde o filme da Netflix. Na hora do futebol, ninguém pode passar na tua frente. Mas na igreja, tudo te distrai. Isso é Satanás na sua vida. Preste atenção. Porque nós vamos olhar que o demônio vai ao encontro. Marcos 5:6, olha o que diz de novo o texto. Capítulo 5, versículo 6. E quando viu Jesus de longe, ele estava longe. Olha, se eu sou um demônio e eu estou vendo Jesus, e eu sei que ele vai me expulsar, eu vou correr. Não. Cristão, você tem mais encontro com o diabo do que pode imaginar. Talvez até agora você não se atentou para isso, mas você vai precisar se atentar. Que você vê ele mais vezes do que você imagina. Que ele está mais perto do que você imagina.
É que na hora que você alinhar sua vida com Deus e começar a ter percepção espiritual, aí você vai sentir o campo espiritual. Ele vai ao encontro, então não me fale que o diabo corre de crente porque não corre. Você quer saber mais? Satanás frequenta a igreja. Ele frequenta culto. Ele entra em igreja e ele se torna membro da igreja através do corpo de uma pessoa. Olha o que diz Marcos 1, versículo 23 e 24. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: a que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sabemos quem é o Santo de Deus. Está dentro da igreja esse demônio. Está frequentando, está aprendendo Bíblia. Está lá gorando o pregador, está lá gorando, atrapalhando o culto, está lá gorando conversão, está lá sendo irreverente, está lá postando coisas erradas na internet para distrair a mente da pessoa, corromper os jovens. Ele está lá, ele está dentro da igreja, dando mau exemplo, mau testemunho, não paga os outros, causando problema com os outros aí fora, trazendo escândalo para a igreja. Ele estava dentro da igreja e ele estava lá. E quando Jesus chega, ele exclama: olha, está vindo nos atormentar aqui dentro da sinagoga, do lugar onde lia a lei e se pregava Moisés. O diabo não tem dificuldade nenhuma de entrar na igreja. Em todas, não tem igreja. Pode ungir a porta, pode fazer o que for. Não tem como. Até porque igrejas são pessoas. O prédio é o prédio, são paredes. E às vezes essas pessoas que se diz crente, membros entram e trazem consigo demônios para o meio do culto. Mais uma vez, Lucas 13, 10 e 12, olha só. E ensinava-lhes no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, a chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. 18 anos com o espírito de enfermidade. O diabo entra na igreja. Eu pensei até muito em falar isso, porque tem gente, irmãos, que você começa a falar sobre essas coisas, ele é muito místico. Aí ele começa a ver diabo em tudo qualquer lugar. Espera aí que eu vou chegar lá. Tá? Eu estou falando da existência desse maligno. Eu nunca fiz nessa igreja apologia a Satanás, mas hoje eu preciso, porque Deus me direcionou a falar disso. Então, fique atento, por favor. Mas a primeira coisa, passou o que o senhor está querendo. Eu estou querendo trabalhar na sua ideia, que o diabo não corre de crente, ele vai para cima do crente. Não corre. Quanto mais santidade, quanto mais vida com Deus você querer, mais ele vai correr para cima de você. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como leão. Jesus chama de valente, diz que nós temos que ser mais valentes do que ele. Você sabia que eles adoram a Deus e até cooperam com a obra de Deus? Quer ver? Atos. Passagem bem conhecida, Atos 16, 16 ao 18. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem está falando isso é um espírito de adivinhação, um demônio. Está adorando e está confirmando que o que os homens estão pregando é a verdade. Lá no Rio, tinha uma irmã que toda hora, na hora da palavra, levantava, apontava o dedo para cima e falava em línguas. Sabe, irmãos, às vezes Deus demora a nos dar discernimento de certas coisas. E um dia o pastor teve discernimento espiritual e viu que aquele falar em línguas no meio do culto
não vinha de Deus e orou por aquela irmã e ela caiu endemoniada e o demônio falava em línguas na hora da palavra para atrapalhar as pessoas, distrair. Você não imagina o que o diabo faz para tirar a sua atenção da pregação e para atrapalhar o pregador a pregar. Roberto às vezes fala, pastor, estou pregando, eu vejo gente dormindo na igreja. Olha, sinceramente, vocês vão ver ainda, ou um copo d'água desse, ou uma garrafa dessa voando, para acordar. Pelo menos os outros, eu vou perder um, mas eu vou despertar uma galera quando um sai com o nariz sangrando de dentro da igreja. Por que isso? Por amor, para que você tenha atenção, porque aqui não é lugar de dormir. Vai dormir na tua casa, você não dorme vendo filme, e o sono é tão diabólico que ele só dá na igreja. Quando chega em casa, você desperta. Vai para a rede social. O sangue de Jesus tem poder. Hoje eu quero tirar esse demônio da sua cabeça, do seu coração, mandar ele embora. Para que você fique livre, para que a palavra entre, te fortaleça, te limpa. Para que Deus cumpra na sua vida uma vida de bênção. Para que Ele te dê vitória, uma vida frutífera em nome de Jesus. Porque Deus quer te fazer brilhar. Ele quer te abençoar. O demônio entra na igreja. O demônio participa do culto dando glória a Deus. E ele diz, eu vou contribuir para a missão. Olha, a menina dizia, esses homens são santos homens de Deus. E os anuncia. Todo dia ela faz isso. Paulo discerniu. Paulo falou, olha, tem uma coisa errada aí. É um demônio. E ele mandou sair daquela mulher. Cuidado com bajulação. Cuidado, você homem casado, que a irmãzinha entra lá. Nossa, você é um homem de Deus, hein? Admirável, Deus te usou muito. Olha que palavra abençoada. Cuidado você, irmã. Que na igreja tinha uma irmã que todo dia eu falei, ó, para de me bajular. Não precisa me mandar versículo da Bíblia não, pô. Quer conversar comigo, manda mensagem séria. Agora fica me mandando um monte de coisinha, de besteira. Porque eu vou ficar olhando isso toda hora. Um dia que você mandar algo sério, eu não vou responder. Tinha. Esse negócio de bajulação. Negócio de ficar, sabe? Às vezes o pregador é constrangido porque ele não vai corrigir aquela pessoa, porque acaba a mensagem, poxa, que palavra, mas a pessoa está toda errada na igreja. O diabo faz isso para manter o pregador cativo, para ele não ter coragem de corrigir aquela pessoa que é bajulador, aquela pessoa que elogia, às vezes vai para a internet e coloca lá, que mensagem, que pregação. Foi o que Alexa pregou ontem. Sansão lutava no sonho e as pessoas aplaudiam. Ele diz, para de me aplaudir. O meu poder, a minha força, a glória vem de Deus. É Deus que está me usando. Hoje o ser humano fica idolatrando pessoas. Agora postaram aquele pastor lá que ficava falando o nome. Revelação, a igreja lotada, cheia de dinheiro. Botou funk na igreja, dançando funk lá na igreja. E as pessoas falam, o que está acontecendo com o pastor fulano de tal? O que está acontecendo? É o que vai acontecer nos últimos dias, escândalos. Nessas igrejas que não prisam a palavra, não vivem a palavra. Nos últimos dias serão tempos trabalhosos, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a Bíblia diz, pregue a palavra, viva a palavra. A Alexa ontem foi muito bem. Porque Deus estava usando e hoje está confirmando essa palavra. Eu estou já concluindo, preste atenção. É por isso que a palavra dada aos cristãos para enfrentar o diabo é qual, irmão? Olha lá. Qual é a palavra que é usada na Bíblia para os cristãos enfrentar o diabo? Repita comigo. Resistência. Por que tem que resistir? O que é resistir? Olha lá o que o dicionário fala de resistência. O que significa resistência? Verbo transitivo indireto, intransitivo. Não ceder ao choque de outro corpo. Não ceder ao choque de outro corpo. Resistir. Ficar firme, disposição. Não ceder ao choque de outro corpo. Resistência. O ferro frio resiste ao malho, no calor. O plástico não resiste. Verbo transitivo indireto. Opor, forçar a força. Defender-se, resistir aos ataques do inimigo.
conservar-se firme, não sucumbir, não ceder, resistir à fadiga, à tentação, durar, subsistir, conservar-se, apesar de doente, vou resistindo. Apesar, repita comigo, apesar do Covid, vou resistindo. Apesar de doente. Quantas pessoas ficaram com medo de vir na igreja depois desse Covid? Você acha que eu não tive medo? Que eu não passei por medo quando eu estava com os sintomas? Apesar de doente, porque o diabo usa doença. Usa vírus. Usa o prefeito. Que desvia verba para dizer, vai ter academia aberta, vai ter comércio, mas igreja vai fechar. E as pessoas ficam aí com medo disso. E vamos colocar o cuidado. Não, no ônibus não tem fiscalização, no comércio não tem, na academia não vai ter, mas na igreja vai ter. E você sabe o que eu fico mais triste? Não é com esses caras não, é ver o comportamento dos crentes da igreja, como rapidamente se submetem a isso. Como rapidamente se sujeitam a isso. Não tem problema nenhum de andar no ônibus lotado, não tem problema nenhum de trabalhar, mas para vir na igreja tem que ter cuidado com a saúde. Conversa fiada de Satanás na sua cabeça. É o diabo construindo argumento já, você já perdeu a resistência, porque você não resiste à doença, e tem que resistir porque o diabo ataca com doença, ele ataca com medo de doença. Ele colocou uma mulher doente de 18 anos que andava encurvada, mas pensa numa mulher que ia para a igreja, pensa numa mulher que ia para o culto, olhando para o chão, mas ia, resistiu 18 anos e ele saiu. Resista, Satanás, e ele vai fugir de você. Resistência. Um dia, morava aqui em cima com a Fernanda. A Ivani me ligou. E disse, o Célio está bebendo como nunca. Nunca vi ele beber do jeito que ele está bebendo. Falando umas coisas estranhas. Eu disse a ela, irei buscá-lo. Vocês para passarem uma semana aqui conosco. Me lembro como hoje estava chovendo muito, quando eu cheguei em Atibaia, coloquei ele dentro do carro. Ele me disse dentro do carro com a Ivani atrás, você sabe quem eu sou? Você não diz que tem força, me tira desse corpo. Manda eu embora. E ele não é de brincar. Quem conhece o Célio sabe que ele não brinca com essas coisas, sabe quanto ele é sério. Eu sabia naquela hora que não era ele que estava falando. Você acha que eu parei o carro e comecei a orar? É por isso que quando acontece manifestação na igreja eu falo, fica quieto todo mundo. Porque fica aquele desespero, sai, amarra, sai, amarra. Um dia, não sei se é verdade, os irmãos disseram que uns gritavam para sair, outros gritavam para amarrar. O demônio disse para o pastor, afinal de contas, o que vocês querem? Que eu vou embora ou que eu fique? Porque um grupo manda eu sair, outro grupo manda ficar amarrado, então decide o que eu vou fazer. E é uma realidade, sai, amarra, parem, para com esse desespero. Parem, quando acontecer isso, fique tranquilo. É mandar embora, fez gracinha, manda um obreiro levar para um canto, mas não interrompa o culto e nada por causa disso, porque o diabo ele quer fazer isso. Quer atrapalhar o ambiente de culto, quer atrapalhar louvor, quer distrair pessoas, quer dar show. Não dá esse bope. Peguei ele, coloquei no carro. E ele disse, você não tem força, você não é crente, você não é pastor, então me liberta aí. Ó. Olha como é que eu estou, não paro de beber. E olha, eu estou levando um bujãozinho para sua casa. Cheguei com ele aqui, bêbado. A Ivani chorando, conversando com a Fernanda. Eu só descia para a igreja e colocava o meu joelho no chão. E buscava o Senhor e dizia, o que veio com esse homem não volta para Atibaia. Foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Acabou o corote que ele trouxe. Eu estava no computador, só vendo coisa da igreja, falando de Deus com ele. Ele chegou em mim. E eu disse, porque você está tremendo, porque você está nervoso. Ele disse, porque ontem eu não parei de beber. Estava já há um ano assim, afundado.
parou no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto e foi embora para casa sem beber e está até hoje, em nome de Jesus, sem bebida. Eu não coloquei a mão na cabeça dele, eu só resisti o diabo. Ele veio comigo no carro, ele entrou comigo em casa. Eu aprendi há muito tempo que não tem como impedirmos ele entrar na igreja, entrar no trabalho, entrar na nossa casa, mas ele não suporta quando nós nos posicionamos. Quando nós nos colocamos de pé e dizemos, não sei até quando, eu esqueci o nome do pregador, eu consultei na internet, mas eu li um livro uma vez que a mulher chegou para o marido, era um pregador renomado, e disse, vem ver quem está na sala, por favor, corre aqui. Ele disse, quem é? Vem ver. E ele chegou na sala, o diabo estava sentado, e ele disse, é você, diabo? Eu pensei que era alguém importante, e voltou para a cozinha. É resisti-lo. Porque ele não corre de você, ele corre para você. Ele corre ao seu encontro. Ele quer participar da sua oração, participar do seu culto, da sua vida com Deus. Se você não tomar cuidado, sabe porque muitos pastores caem? Elogios. Esses homens são santo homem de Deus. Volta lá em Atos 16. Olha a bajulação, olha o que o diabo usa para derrubar. Olha lá, olha. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo, e fez isso por muitos dias. Olha como é que é difícil você identificar se é um crente que está louvando a Deus, que está adorando, se é um crente que está realmente com o coração sincero na obra de Deus, ou se é uma pessoa usada por Satanás para enfraquecer o pregador, para aumentar o ego, o orgulho do ser humano. É por isso que pregador não tem que estar buscando esse tipo, palavra foi boa, palavra foi maravilhosa. Não. Palavra é de Deus, e sendo boa ou não sendo boa, você gostando ou não gostando, não estou nem aí. O que importa é que agrade o Senhor e que seja bíblica. Aliás, uma boa palavra é aquela que você não gosta. É aquela que você sai da igreja dizendo, mexeu comigo, olha, eu estou nervoso, eu estou irado. É que você volta para casa pensando, essa é uma boa palavra. A que você sai alegre, só mexeu com a tua carne. Palavra boa é que mexe no teu estado de nervo, mexe no teu ego, mexe no seu interior, mexe com o seu intelecto, faz você se sentir uma pessoa que ainda precisa melhorar, que precisa buscar o Senhor, que precisa ter mais tempo com Ele. Esta é uma palavra que você precisa. A que te confronta. Pastor Flávio esteve aqui e ele disse que um cara que bebia muito, e em várias igrejas, um dia disse para ele. Ele falou, e aí, você está indo numa igreja? Ele disse, eu estou indo numa igreja muito boa. Ele disse, então essa não serve para você. Você precisa de uma igreja que não te faça bem. Que te desafie a mudança. Simplesmente se posicione conforme as Escrituras. A mensagem da Alexa ontem. Foi uma pena ela estar tão nervosa, porém não era para menos devido à relevância do assunto. Porém ela citou algo que é comum, um cristão sempre está sentindo a presença maligna de Satanás ao seu redor, ou sendo afrontado por ele. Às vezes muitos crentes, por buscarem a Deus, ficam frustrados por passar por afrontas do diabo. Oh, como é que pode? Eu estou buscando a Deus e o inimigo se levantou contra mim. É você mesmo. Quanto mais luz na tua vida, mais para cima ele vai vir. Quanto mais perto de Deus, mais interesse ele vai ter de perturbar você. Então, não se frustre com isso. Ele vai querer entrar na tua casa. A única coisa que você tem que fazer é fazer o que Jesus fez. Ficar na palavra. Permanecer na palavra.
Às vezes muitos crentes, por buscarem a Deus, ficam frustrados por passar por afrontas do diabo em seu lar. Família, trabalho, porque no meio pentecostal se implantou a ideia que o diabo tem que correr do cristão, ou até mesmo não olhar para ele. Isso é mentira. Escute o que irei dizer. Expulsar o diabo não liberta uma pessoa. É o começo da libertação. Para a pessoa ser liberta, o Espírito Santo precisa habitar na pessoa. Olha o que diz Mateus 12, 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra, então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, repita comigo, desocupada, varrida e adornada. Então veja, é muito perigoso quando um cristão recebe uma libertação exterior. Tem muita gente na igreja que não é nascido de novo. Não nasceu. O que ele teve foi uma libertação exterior. É aqui que muita gente confunde as coisas. Ela se torna grata porque ela teve uma libertação exterior de algum mal. Nem todo mundo que foi liberto por Jesus na Bíblia foi salvo. E até hoje nem muitos que foram libertos são salvos. Então existe um problema. Que por causa de algumas libertações exteriores, nós temos algumas pessoas que se ingressam na igreja, mas nunca nasceram de novo. Observe lá que o processo de libertação, ele começa. A casa ficou varrida e adornada, porém ficou desocupada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também essa geração má. Então a casa não pode ficar vazia, ela tem que ter uma ocupação. Não adianta o Senhor limpar o seu exterior, não adianta ele tirar de você o vício, a pornografia, não adianta ele tirar de você a ira. O Espírito Santo precisa morar em você, ele precisa habitar em você, ele precisa encher o seu interior. Veja, a casa está varrida e adornada, porém sem ocupação. Um cristão precisa se certificar que o Espírito Santo habita nele. Paulo fala isso em Romanos 8, olha lá o que ele diz em Romanos no capítulo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Agora veja bem, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Existe um se, um porém. Tem que se fazer esse argumento. Quando é que a pessoa tem o Espírito Santo? Você vê isso quando ela sai do culto e quando ela está sozinha em algum lugar, quando ela está distante da igreja e dos irmãos. O Espírito Santo não deixa ela viver no pecado, ou praticar o pecado, ou viver no mal, ou fazer coisas escondidas. Mas uma pessoa que comete pecado oculto, esses dias foram lá em casa, eu não vou citar nome, e disseram: pastor, tem uma moça endemoniada, ela é de tal igreja, o pastor disse que não vem orar por ela. Eu disse: ela é de tal de igreja, o pastor não vem orar, ela é crente? É. Está lá endemoniada, vai orar? Eu disse: eu não vou. Crente não é para estar endemoniado. Eu estou falando que o demônio vem ao seu encontro, agora ele manifestar em crente. Macumba pegar em crente, essas coisas não existem. Só existe 3 coisas que pode fazer Satanás entrar na vida do cristão. Uma é pecado oculto, cometer pecado e manter escondido, e mesmo assim ele tem que ser insistente, porque ele ouve a repreensão do Senhor, ele ouve Deus falar, ele é igual Sansão, como Alex citou ontem. Ele vai endurecendo o coração, leva um tempo ainda, não é só de uma hora para outra. É uma pessoa que permanece dura diante do pecado, não confessa, vai mantendo, não dá nada, vou para a igreja, ninguém sabe. É uma legalidade, você que está dando. Porque a Bíblia diz que os que são de Deus não vivem no pecado. Então uma coisa, ou ela não nasceu de novo. Se ela não é nascida de novo, ela vai ficar endemoniada, porque não é possível. Então, ou ela deu legalidade, ou ela nasceu de novo, ou ela está em pecado
oculto, coisa escondida na vida dela, e eu não vou orar por ela. Amanhã eu vou lá e vou conversar com ela. Sentei com a moça, e a moça, mas como é que vai ficar? Eu falei, pode ir que se é demônio não vai estar mais nela. Porque daqui eu já estou dizendo, saia em nome de Jesus. Quando chegou lá não estava mais endemoniado. No outro dia eu fui lá e disse, escuta, você é batizada? Você é membro da igreja, está endemoniada? Tem alguma coisa errada? Porque os que são de Deus, o maligno não toca. Se o diabo está entrando na tua vida, ou você não nasceu de novo, ou você está em pecado escondido. Qual dos dois você está cometendo? E veio para aqui, o demônio nunca mais manifestou. Não é que ele saiu, não. É que o diabo entende que eu não vou ficar E outra coisa, irmãos. Satanás, a Bíblia diz que ninguém é tentado a não ser pela sua própria consciência. Ele só entra quando você permite. Eu não estou dizendo que entrar no ambiente da sua casa é porque você permite, que se ele entra sem você permitir. Eu estou dizendo que ele permanece lá se você não resistir. Que ele permanece na igreja se não houver resistência. Agora deixar de entrar, esquece. Ele entra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Habitar aí, você que vai decidir quem habita. Quem mora, quem vive, quem governa. É você que decide. Portanto, não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o grande problema, já falei isso, que Davi, quando tacou a pedra na Golias, o povo festejou. Davi não fez festa, ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Não comemore quando uma pessoa pare de beber ou usar drogas. Comemore quando ela for cheia do Espírito Santo. Quando ela estiver cheia de alegria, de buscar a Deus e de se tornar obreiro e servir ao Senhor. Aí é a hora que você pode vibrar. Não pare de orar enquanto essa pessoa não for cheia de Deus. Senão o risco dos demônios voltarem é grandíssimo. Porque entra a distração de uma vitória em primeiro estágio, que é a libertação externa. Eu fui livre da cocaína, fui livre de uma vida perniciosa, mas até hoje eu passo por um processo de libertação interna. Então você tem que saber se você tem o Espírito Santo. Como é que eu tenho o Espírito Santo? É simples. Você tem o Espírito Santo quando mesmo longe da igreja, longe dos olhares, aquela voz, não deve praticar isso, não deve fazer isso, continua controlando e dominando as suas ações. Agora, se você longe dos olhares, você peca e erra, e tem prazer no pecado, você está na igreja por qualquer motivo, mas nunca nasceu de novo. Porque quem tem Espírito de Deus pode cair na lama, mas não rola nela. Pode cair no pecado, mas não fica no pecado. Não fica escondendo, não vive na mentira. De jeito nenhum, ele não consegue. Porque o Espírito fala com ele e leva ele a ter uma vida de santificação constante. E ele quer agradar a Deus. Quando Samuel pregou para que as pessoas viessem à frente por confissão de pecados, eu sabia que tinha muita gente que precisava fazer aquilo, mas o diabo coloca vergonha e diz, não se exponha. Fica aí, mantenha oculto na sua vida. Olha o que diz Tiago 4,7, queridos. Sujeitai-vos, pois, a Deus e fazer o quê? Resistir. A Bíblia não diz que ele não vai vir. A Bíblia não diz que ele não virá, que ele não tentará. Você está enganado. A Bíblia não diz isso. Sujeitem-se a Deus e resista ao diabo na fé. E aí ele vai fugir. Mas primeiro ele vai vir. Vai ter um confronto corporal com você. E você vai ter que ter graça de Deus para manter-se firme. Resistência. Todos nós vamos passar por tempestades na vida. E as tempestades são necessárias para mostrar onde a nossa casa está edificada. Se estiver em Cristo, ela não cai. Ela permanece de pé. Ela passa pelos ventos.
Eu já estou fazendo a casa lá em cima e já estou pensando, se vir um vento, vai arrancar essa telha da beirada, então eu já preciso colocar algo aqui, eu tenho que trabalhar para que ela fique resistente ao vento. Não posso acreditar na sorte. A Bíblia diz que ele virá. E a Bíblia diz que eu tenho que resisti-lo na fé. Então a palavra aí é resistência. E resistência requer confronto, perseverança, luta, enfrentamento. Não, o crente não está livre desse ataque. Simplesmente se posicione conforme as Escrituras. A mensagem da Alex ontem foi uma pena. Está tão nervosa, porém não era para menos. Devido à reverência, porém ela citou algumas coisas, já disse. Às vezes muitos crentes, por buscarem a Deus, ficam frustrados por passar por afrontas do diabo em seu lar, família, trabalho. Porque no meio pentecostal se implantou a ideia que o diabo tem que correr do cristão, ou até mesmo não olhar para ele. Isso é mentira. Veja, a casa está varrida e adornada, porém sem ocupação. Um cristão precisa certificar que o Espírito Santo habita nele. O que precisamos entender é, enquanto estivermos nesse mundo, será impossível viver sem um confronto com o diabo. Porém, não existe forma melhor de nos mantermos seguros, a não ser como a Alexa ministrou ontem. Resistindo ele na palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que nos faz resistir e permanecer firmes e inabaláveis. Uma igreja precisa se manter bíblica. O diabo entra nela, entra. Ele tenta entrar com divórcio, com corrupção, com malandragem, com pornografia, em todas. Mas a palavra guarda a igreja. As portas da igreja é a palavra de Deus. Pode se colocar grade, mas nada guarda mais igreja do que uma palavra sólida, firme, corajosa, confrontadora. E ele vai dizendo, não dá, eu estou tentando, mas essa igreja não permite. Eu tento bagunçá-la, mas ela é fiel à palavra. E aí ele sai, mas ele vem de novo. E nós permanecemos na palavra. Não rasgamos a Bíblia, não negociamos. Aleluia! Arabandarabashericarabarabás. A palavra de Deus é a espada do Espírito que nos faz resistir e permanecer firme e inabalável. Uma igreja precisa se manter bíblica. Uma família precisa se manter bíblica. Um cristão precisa se manter bíblico. E os porcos? Jesus sabia de uma coisa. O tema é o cristão e os porcos. Era preciso criar uma contracultura. Não adiantava expulsar os demônios daquele homem. Porque o povo daquela cidade estava preso na ganância e na avareza, nos cuidados com os porcos. Olha, é aqui que eu acredito em libertação. Esse negócio de pastor, vai lá em casa e ora para a pessoa. Aí nisso isso pode trazer até um alívio, não discordo. Mas eu não acredito em libertação em botar a mão na cabeça da pessoa e expulsar o demônio. Eu acredito em libertação no que diz o livro do Odre. Acompanhamento, identificar raízes, comportamentos, tratar origens, como a Alexa ministrou ontem, que ela tinha tanto medo, insegurança, medo da morte, medo da filha, e ela buscou lá na sua infância um filme que ela assistiu de terror. E o inimigo entrou através daquela ação. Você pensa que isso não é sério? Jesus, quando vai expulsar um demônio de um jovem que os discípulos não conseguiram expulsar, ele pergunta, desde quando sucede isso ao menino? Desde a sua infância. Quantas coisas aconteceram na sua vida que te traumatizaram, que geraram em você pânico e medo, e tudo isso tem origem na tua infância. Te trouxe sensualidade na sua vida, pornografia, brincadeira de infância. O que Jesus fez então? Quando ele viu que naquela cultura, os demônios tinham grande chance naquela cultura,
porque há questões culturais que favorecem Satanás, ele cria uma contracultura. Olha o que diz Marcos 5, do 18 ao 20, ele restaura o endemoniado quer segui-lo. Olha o que diz: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa. Comece no seu lar, lá na sua família, dentro da sua casa. Primeiro lugar que Deus quer trazer libertação, transformação, é na sua família. Não, você não entendeu, você não disse amém. Para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Eu e Ricardo já tivemos na região de Gadara, ali na Jordânia, na cidade de Furrei. Nós vimos a região de Gadara, do outro lado do Jordão, aonde estavam esses porcos, esses homens. Gravamos um vídeo lá. Ele foi, Decápolis, são 10 cidades de Gadara. Decápolis significa 10. Ele anunciou nas 10 cidades. Sabe o que Jesus fez? Vou criar uma contracultura, uma resistência nesse lugar. Até agora não tinha resistência nenhuma. Satanás dominava o homem. Esse povo estava preso ao cuidado dos porcos, porque os porcos revelou o coração daquele povo. Eles mandaram Jesus embora. Veja, Jesus vai, mas ele deixa ali um missionário, ele deixa um enviado, ele deixa alguém transformado. Um só mudado pelo poder de Deus e transformado, dá conta de milhares de demônios do inferno teriam. Um crente nascido de novo é um estrago neste mundo, porque ele tem o poder de Cristo, o Espírito Santo, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Eu cheguei nesse lugar, o diabo me colocou em um acidente no terceiro dia, um prejuízo de 22 mil reais. Ele tentou de tudo através dos meus filhos, mas ele caiu todas as vezes e vai continuar caindo, porque o Senhor é a minha rocha, Ele é o Deus da minha salvação. Já tentou de todas as formas, mas ele só pode se eu permitir. Ele só pode se Deus permitir. Do contrário, não dá para ele. Todas as vezes que ele se levantou, a única coisa que ele conseguiu é me aprimorar mais e me fortalecer. Eu sempre sonhava. E um dia eu tive um sonho muito interessante. O King Kong, o diabo sempre quando ele vem para mim em sonho, vem na forma do King Kong, que é uma figura que me amedrontava muito quando eu era novo. E eu sonhei que eu estava correndo daquele gorila gigante, ele vinha quebrando as casas do meu bairro e corria atrás de mim, só que eu reparei algo, que eu ia fugindo dele, só que eu fui crescendo. E de repente eu olhei, estava grande, e me perguntei por que estou correndo, se eu estou do tamanho dele, vou enfrentá-lo, e quando virei, ele havia sumido. Deus permite o diabo te perseguir e te afrontar, porque ele quer te fazer crescer, amadurecer e se fortalecer. É o único motivo que ele permite o inimigo chegar próximo de você, é para te aprimorar como filho dele. Ele fez isso com Paulo. Ele cria uma contracultura, ele coloca lá um missionário. Olha a importância de se enviar de se enviar um casal. Quem acha que isso não é muito, isso é um estrago. Jesus disse, não, você não vai não. Eles não me querem aqui, mas eu vou te deixar aqui. Conta para todo mundo o que eu fiz na sua vida. E ele começou a anunciar na sua casa e nas 10 cidades quem era Jesus e o que tinha feito por ele. Pensa num poder, porque eles o conheciam, eles sabiam, eles viam onde ele vivia, não tinha como negar, ele dava testemunho. É por isso que o diabo não quer gente transformada na igreja, ex-drogado, ex-viciado, ex-isso, ex-aquilo, porque essa pessoa vira um instrumento, ex-lésbica, ex-homossexual, ex-sei lá o quê. Ele não quer ex-traficante, porque essa pessoa vira um instrumento.
Eu acredito no que a Bíblia declara em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses dias eu estava orando, e eu notei minhas orações vazias. Eu sempre tive um hábito de orar 2 horas. Sempre. Nunca tive dificuldade, às vezes até mais, mas básico 2 horas. Mas eu notei que as minhas orações estavam vazias, estavam se tornando queixosas. O pecado estava me vencendo na oração. A minha condição espiritual estava me desanimando. E eu escutei o Senhor claramente falar comigo: volte a ler a minha palavra como você lia. Porque às vezes oramos muito e lemos poucos. Lemos muito e oramos pouco. E temos que saber conciliar as duas coisas. Quem lembra que quando o Raid esteve aqui ministrando na conferência missionária, ele falou sobre isso, ele disse: a palavra te limpa. A palavra limpa você. Leia a palavra, que a palavra te limpa. Eu percebi, irmãos, que as minhas orações estavam ficando fracas. Sem argumentos, oscilantes, sem confiança. Deus me disse claramente: medite mais na palavra. É da palavra de Deus que extraímos forças, promessas, base, revelação, confiança e até mesmo algum tipo de propósito pelo qual orar. Que coisa terrível um cristão que não leva a sério a meditação na palavra. Ele não será enganado. Ele já está sob o engano. Se é um cristão que não lê a Bíblia, esses dias o Célio estava lá em casa e ele disse: pastor, eu termino de ler a Bíblia e eu volto a lê-la toda novamente, porque sempre tem uma coisa nova. Esse tipo de crente não se deixa ser enganado facilmente. Agora, esses dias eu estava lá em casa, eu nem sabia que eu ia pregar essa mensagem, e Deus me trouxe à mente uma irmã que passou aqui pela igreja. Esse mundo pentecostal, muito bom, eu sou um pentecostal, mas levou muitas coisas de Deus para o lado da sensação, da emoção. Se o culto não tiver emoção, se o culto não tiver reteté, se o culto não tiver visão e revelação, não é culto. E a gente fica buscando essas coisas. E essa irmã, por mais que eu falava para ela: lê a Bíblia, por favor, leia a palavra. Era uma pessoa que o profeta ia na casa dela e falava: cuidado com a irmã lá na igreja, que ela está armando contra você. E ela vinha falar comigo. Deus levou um profeta lá para dizer. Eu falei: Deus agora ele está fazendo o que ele mais condena, que é semear contenda entre irmãos. Como é que você acredita nessas coisas? Vai ler a Bíblia para não ser enganada. Aí o diabo botou no coração dela o divórcio. Sabe o que ela teve coragem de falar para mim? E pior que eu já tinha falado tantas vezes para parar com esse negócio de que Deus deu um sonho, que o profeta falou. Eu já tinha falado tantas vezes, mas não adiantava. Não tinha interesse para ler a Bíblia. Falou: eu fiz prova com Deus. Se o meu marido concordasse a assinar o divórcio, é porque era de Deus. E eu disse: como é que você faz isso? Se tu lê a Bíblia, ela vai dizer que não é isso, que não é a vontade dele. Mas tem gente que ignora. Ele é capaz de dizer: eu vou fazer prova com Deus, e se ele discordar da palavra dele, tem gente que acredita nisso. Mas por que é enganado? É por isso que eu gosto daquele filme, O Livro de Eli. Há uma luta tremenda para pegar a única Bíblia na terra. Porque acreditavam que quem possuísse aquele livro tinha um controle. Muita gente está se perdendo enganada na igreja porque não lê a Bíblia. Porque não lê a palavra. Porque não conhece as escrituras. Vai cair no erro. Todo crente deveria ter lido a Bíblia toda uma vez só. Estávamos no seminário de teologia. E no seminário de teologia eu disse: você lê 3 capítulos da Bíblia, você lê ela toda em 1 ano, já vai para o 5º ano que a Dani lê a Bíblia 5 vezes, 3 capítulos por dia, está na 5ª leitura, concluiu agora a 5ª leitura da Bíblia, 3 capítulos. Vê se é muito? Não é. Quantas horas você passa em rede social, vendo série, em papos, em assuntos, em fofoca, em perca de tempo, mas não lê a palavra. É isso que o diabo quer, te manter enganado, cego.
Aonde aprendeu isso? O pastor falou na igreja. Não é porque eu falei, por mais que eu te mostrei, você precisa chegar em casa, você precisa abrir sua Bíblia, você precisa ter uma Bíblia. Esse dia lá no Gêmeos, pediu a irmã para fazer uma leitura, lê aí para a gente. Em Porto Ferreira, ela começou a ler a Bíblia, eu não entendia nada. A Bíblia com a linguagem lá de 1430. Vós sois e não sei o quê. E ela disse, pastor, eu não consigo ler direito. Eu falei, nem eu consigo entender o que você está lendo. Eu preciso de uma Bíblia, eu disse rapidamente. Isso é do tempo dos apóstolos. Já mudou muito a linguagem. Tem NVI, nova versão internacional. Aí eu tenho que ganhar uma Bíblia de presente. Pensa numa pessoa que tem condição de comprar. Mas as coisas de Deus têm que vir de presente, têm que vir de graça. Paga 200, 250 numa Bíblia, para de ser mão de vaca. Porque pague numa Bíblia boa. Pega uma Bíblia de linguagem atual, uma NVI, compre. A gente gasta com tanta coisa, mas não investe em coisas boas para o nosso conhecimento. Tem muita gente que já está vivendo no engano, não lê Bíblia, acha que isso é normal. O diabo quer te manter ignorante. Sabe o que foi engraçado no livro dele? É que não tinha livro, estava tudo na cabeça dele já. Ele gravou tudo na cabeça. Deus quer que você coloque aqui dentro. Coloque aqui. Ele não pode roubar. Ele não pode tirar. Alexa leu ontem Mateus capítulo 4. Quando Jesus era tentado, ele diz, está escrito. E pior, o diabo respondeu também com a Bíblia. É por isso que a gente tem que buscar ler e ter conhecimento, para saber responder. Se você não é um cristão que tem leitura de Bíblia, eu lamento, você já está no engano. Você é uma presa fácil. E de uma hora para outra você se perde. Cuidado com esse misticismo, esse evangelho místico. Mas aí não sabe citar um versículo da Bíblia. O diabo é capaz de te enganar com um falso batismo com o Espírito Santo, com uma falsa cura, com uma falsa sensação de realização e de bênção. Tem gente que acredita que é abençoado sem dizimar, ué. Teve um cara que falou comigo, eu não dou dízimo e minha vida vai bem. Como é que pode? Você é tão enganado, o diabo engana, hoje está lascado. Hoje está lascado financeiramente. O que a Bíblia diz é a verdade, inabalável. E nós veremos ela se cumprir na íntegra. Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu ministrei isso tudo para te dizer, essa Bíblia é para ser lida. E muito lida. Vai te livrar do engano. Vai te dar certeza e convicção para falar com Deus. Vai te dar segurança, vai te dar paz, vai te dar sono tranquilo. E mais, vai te dar poder para resistir Satanás. Ela é a espada do Espírito. Com ela, nós ferimos a Satanás. Afugentamos ele. Temporariamente, sim. Ele voltará até a gente estiver sobre essa terra? Sim. Mas você não tem que temer. Se estiver consigo essa palavra. Permaneça na palavra. Fale a palavra dentro da sua casa. Mantenha a palavra dentro da sua casa. Não vai impedir o inimigo de ir lá de vez em quando. E te afrontar no seu trabalho. Não fique frustrado, o diabo não corre de crente. Ele corre para o crente. Se não me engano, em Timóteo, Paulo diz, aqueles que querem seguir a Jesus fielmente, padecerão perseguição. Quanto mais próximo de Deus você chegar, mais o inimigo irá afrontá-lo, atacá-lo, criar situações de desânimo, colocar problemas, dificuldades e barreiras, mas você tem que aprender a ser resistente, firme, uma pessoa corajosa.
uma pessoa persistente. Aprenda a enfrentar a dor, a doença. Aprenda a enfrentar tudo. Curve sua cabeça, eu quero que, nesse momento, os presbíteros já fiquem aqui à frente. Ministério de Louvor, por favor, se posicione aqui em cima.